Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje eu vou falar dos gráficos da função quadrática, ou seja, os gráficos da função do segundo grau. Só que antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque semanalmente eu posto atualizações e aí você pode acompanhar essas atualizações semanalmente. Tá legal? E se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, deixa aí nos comentários sua pergunta, sua dúvida, que eu respondo para vocês. E se você, ao assistir ao vídeo, curtir, deixa aquele like para dar uma moral pro professor Valtinho aqui. Tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Eu vou falar sobre os gráficos da função do segundo grau, ou seja, da nossa função quadrática. Mais especificamente, pessoal, eu vou falar dos elementos que compõem o gráfico de uma função quadrática. Tá bom? Então, para o vídeo de hoje, a gente não vai calcular, a gente não vai trabalhar com o cálculo envolvendo função quadrática, e sim conhecer os elementos de uma função quadrática que podem nos auxiliar na resolução de um problema. Tá bom? Então, é isso que vai ser o objetivo do vídeo, tá? Falar para vocês dos elementos que compõem uma função quadrática que nos auxiliam a resolver um problema envolvendo uma função quadrática. Tá bom? Então, vamos relembrar algumas coisas. Quando eu falo em função quadrática, ela tem uma forma, ela tem um jeito, certo? E qual é essa forma, senhor? A forma é o seguinte: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Então esse a aqui, ele não pode ser zero, porque senão não é uma função do segundo grau. Tá bom? E é desse a que eu vou falar primeiro. Tá bom? Então, numa função quadrática, ela tem essa cara, né? Ela tem três parcelas, né? Ela tem três parcelas no seu total, tá bom? Ela tem a parcela que tem x ao quadrado, ela tem a parcela que tem apenas o x e tem a parcela que é independente, não tem o x, né? Então são essas três parcelas que compõem uma função quadrática. Então o que a gente chama assim: a primeira parcela, ax ao quadrado, a segunda parcela, bx, e a terceira parcela, c. E é desses coeficientes que eu vou falar para vocês, tá, pessoal? Então, eu vou falar desses coeficientes para vocês. Ó, eu vou falar do coeficiente A, o que esse A indica para a gente. Eu vou falar do coeficiente B, o que esse B indica para a gente. E vou falar do coeficiente C, o que esse C indica para a gente. Tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês qual é a importância de a gente conhecer esses coeficientes, tá bom? Então, o que faz, o que nos auxilia saber essas informações, tá bom? Então, nesse vídeo, a gente vai trabalhar com esses elementos, com esses coeficientes. O A, que está na frente de x ao quadrado, com o B, que está na frente do x, e com o C, que é o termo independente. Então eu vou falar especificamente desses três coeficientes. A, para que serve o A, o que ele nos indica. Vou falar do B, o que o B indica para a gente. E o que o C indica para a gente. Então esse é o objetivo do vídeo de hoje. Beleza? Então vamos lá. O A, que está na frente do x ao quadrado, ele indica para a gente a direção que está a concavidade. O que é concavidade?
é a abertura do gráfico. Tá? É a abertura do gráfico. E eu estava esquecendo de falar uma coisa importante. Que uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. O que é uma parábola? É uma curva, tá? Uma curva que tem a abertura com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. E é nesse ponto que o A entra. O A, ele vai indicar para mim se essa concavidade está para cima ou se essa concavidade está para baixo. Como? Olhando o valor. Se ele tem que ser diferente de zero, pessoal, ele só pode ser positivo ou negativo. Tá bom? Então, esse A aqui não pode ser zero, porque senão o gráfico não vai ser uma parábola, tá bom? Não é uma função do segundo grau. Tá legal? Então, ó, se o A for zero, não é função do segundo grau, porque não vai ter, eu não vou ter essa primeira parcela, então o gráfico não vai ser uma parábola, tá bom? Então, esse A ele só pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo maior que zero, significa o quê? A concavidade vai ser para cima, tá bom? Então a abertura é para cima. Tá bom? E agora, se o A... Opa, errei aqui. Se o A for menor que zero, né, pessoal? Se o A for menor que zero, se o A for menor que zero, ou seja, se o A for negativo, nós temos a concavidade para baixo. Então a abertura do gráfico é para baixo. Tá? Então vejam, pessoal, como é importante a gente saber o que esse A indica, né? Porque ele nos orienta em relação à concavidade, né? Em relação à abertura. Então você sabe, se esse A ele for positivo, né? Se esse A ele for positivo, a concavidade é para cima, então a abertura é para cima. Agora, se esse A for negativo, significa que a concavidade é para baixo, então a abertura é para baixo. Legal? Pessoal, agora que a gente viu o que o A indica, vamos ver o que o coeficiente B indica para a gente. Então vamos ver o que acontece. Se o B for positivo, vamos ver o que o B indica se ele for negativo e vamos ver o que o B indica se ele for igual a zero. Porque o B pode ser igual a zero, né, pessoal? Tá? O único que não pode ser igual a zero é o A, tá bom? Então vamos recordar aqui, rapidinho. Se o A for positivo, a gente tem a concavidade para cima, certo? Se o A for negativo, a gente tem a concavidade para baixo. E veja que importante, pessoal. Esse B, tá? O valor de B, ele vai indicar para a gente como essa parábola corta o eixo Y. Tá? Qual é a orientação que essa parábola corta o eixo Y? Então é o seguinte. Vejam a parábola aqui, ó. A parábola, ela corta o eixo Y descendo. Ela corta o eixo Y descendo. Então, se ela corta o eixo Y descendo, significa que esse B ele é menor que zero. Tá vendo? Ela corta descendo. Ó o gráfico aqui no eixo Y. Corta descendo. Então, significa que o B é negativo. Então, se esse B for negativo, significa que a parábola corta o eixo Y descendo. Agora, se ele for positivo, se esse B for positivo,
né? Olha o que acontece aqui, ó. A parábola corta o eixo y subindo. Então, nesse caso, é o caso em que o b é maior que zero. Ficou claro, pessoal? Então, veja, se o b for negativo, significa que a parábola corta descendo. Se o b for positivo, significa que a parábola corta o eixo y subindo. Tá? Então aqui, ó, se o b é positivo, subindo. A parábola corta o eixo y subindo. Se for menor que zero, corta o eixo y descendo. Tá vendo? Ó, pro A positivo, então, ó, se o A for positivo, ó, e ele cortar descendo, significa que o B é negativo. Se o B for positivo, significa que o gráfico vai cortar o eixo Y subindo. E aí, alguns me perguntam, Sor, e se for igual a zero? Se o B for igual a zero? Se o B for igual a zero, significa que esse ponto, que é o que a gente chama de vértice, esse ponto está em cima do eixo Y. Entenderam? Ficou claro? Se o B for negativo, corta descendo. Se o B for positivo, corta subindo. Se esse B for igual a zero, o vértice vai estar em cima do eixo Y. Tá bom? A mesma coisa é válido se o A for negativo. Veja só. Então vamos lá. Ó. Acompanha aqui. Ó. Nesse caso, veja. A parábola corta subindo. Se corta subindo, significa que o B é maior que zero. Por que maior que zero, senhor? Porque cortou o eixo Y subindo. E no de baixo? No de baixo, ó, cortou o eixo Y descendo. Então, se cortou o eixo Y descendo, significa que o B é negativo. B é menor que zero. Tá? E se for zero, senhor? Se for zero, significa que esse ponto aqui está aqui em cima do eixo Y, tá? Se o B for zero, esse ponto está aqui em cima do eixo Y. Ficou claro? Tá? Porque aí, se B for igual a zero, ele corta o eixo Y nem subindo e nem descendo. Tá bom? Espero ter ficado claro. Se não ficou, deixa aí nos comentários que o professor responde para você. Tá bom? Então, vamos resumir? Então, vamos lá. O B, se ele for positivo, ele corta o eixo Y subindo. Tá? B positivo. Corta subindo. Tá vendo? O B positivo. Corta subindo. Agora, se esse B for negativo, significa que o gráfico vai cortar o eixo Y descendo. E se for igual a zero, significa que o vértice, que é esse ponto onde a parábola inverte o seu sentido, vai estar em cima do eixo Y. Tá bom? E para nós concluirmos e terminarmos, o valor de C. O valor de C, o termo independente, ele indica para a gente exatamente o ponto onde a reta... Opa, reta não. O ponto onde a parábola corta o eixo Y. Exatamente o ponto, tá? B indica como a parábola corta. Subindo, descendo ou nenhum dos dois. Agora, o C indica o ponto por onde essa parábola corta o eixo Y. Tá? Então, esse C é esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é o valor de C. Tá? Esse ponto aqui, ó, é o valor de C. Esse ponto aqui
é o valor de C. Esse ponto aqui é o valor de C. Então, o que a gente pode concluir de C? Que se esse valor ele for positivo, o ponto vai estar para cima do eixo Y. Como aqui, ó. Nesses quatro casos, o valor de C é positivo. Por quê? Porque ele está acima do eixo X, né? Ele está acima do eixo X. Então, ou seja, ele é positivo. Agora, se esse valor estivesse abaixo, ele seria negativo. Só ele se cortasse o zero, o C seria zero. Tá? Então, se ele for positivo, o ponto está acima do eixo X. Se ele for negativo, o ponto está abaixo do eixo X. E se for zero, está em cima do eixo X. Tá bom? Vou fazer um exemplo para a gente concluir o nosso vídeo de hoje. Para finalizar, quero fazer esse exemplo com vocês para sintetizar tudo que eu falei nesse vídeo. Observe o gráfico da função quadrática. A gente sabe que é uma função quadrática porque o gráfico é uma parábola. Tá? Qual das alternativas é a correta? Então, nós vamos analisar. Ó. Ele está se referindo aos coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. Então, pessoal, o A, ele se refere à concavidade, ele se refere à abertura. Então, vamos lá. Se a abertura está para cima, A é positivo, maior que zero. Se a concavidade está para baixo, A é negativo, menor que zero. Então, vamos analisar aqui. A concavidade, a abertura, está para cima. Então, se a abertura está para cima, A é maior que zero. Tá bom? A é maior que zero. Então, está para cima. A abertura está para cima. A concavidade é maior que zero. Agora vamos analisar o B. O B é como a parábola corta o eixo Y. Subindo ou descendo. É isso que a gente vai analisar. Se é subindo, se é descendo ou se não é nenhum dos dois. Né? Se for subindo, o B é positivo, maior que zero. Se for descendo, o B é negativo, menor que zero. E se não for nem subindo e nem descendo, ou seja, for o vértice da parábola que está no eixo Y, o B é igual a zero. Tá? Então, subindo o B é positivo, descendo o B é negativo. Então vamos analisar aqui. Ó. O que acontece com a parábola? Ó, a parábola vem lá de cima e ó, o que aconteceu? Corta descendo. Ó. Nesse ponto aqui, ó, olha só, cortou, ó, fazendo o quê? Ó? Fazendo um movimento de descida. Então se cortou descendo, significa que o B é negativo. Então nós temos aqui ó, o B negativo, então B é menor que zero. Tá? Cortou descendo, então menor que zero, negativo. E agora, para fechar, para ver qual alternativa é a correta, vamos analisar o C. O C é exatamente o ponto que a parábola, que o gráfico corta o eixo Y. Tá bom? O C é o ponto. Então, esse daqui, ó, esse ponto é o C. Então, a gente vai analisar. Esse C tá para cima ou para baixo do eixo X? Nesse caso, tá para baixo. Então, se tá para baixo, o C é menor que zero. Porque tá para, ó, o eixo X está aqui e o C tá para baixo. Então, se está para baixo, é negativo, porque o que está para baixo é negativo e o que está para cima é positivo. Então, se esse ponto está para baixo do eixo X, então significa que ele é negativo. Então, ele é menor que zero. Qual dessas alternativas contém concavidade para cima, A positivo. Gráfico cortando o eixo Y no sentido para baixo, B é negativo. E o ponto C está para baixo do eixo X,
então por isso que o C é negativo. Então qual dessas alternativas? A maior que zero, onde pode ser. Então aqui, vamos tirar, né? Essa aqui não pode ser. Vamos lá. Essa aqui não pode ser. Então, A positivo, B negativo e C negativo. Então, ou seja, alternativa C. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida sobre a explicação ou o exemplo, deixa aí nos comentários que o professor responde com o maior prazer, tá bom? E se você assistiu aí e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque dessa aula nós teremos sequência, hein, pessoal? Então acompanhe o canal, porque semanalmente eu estou colocando os vídeos novos para vocês. E se você gostou, curtiu, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço para vocês. Valeu!